Hoje conosco nos estúdios do Jornal da Band, sempre motivo de muita alegria, a prefeita da cidade de Votorantim, prefeita Fabiola Alves, PSDB, hoje conosco aqui no Jornal da Band. Prefeita, antes de mais nada, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal da Band. Eu que agradeço pelo espaço, né? Sempre importante a gente poder falar da cidade de Votorantim. Importante falar da cidade de Votorantim e claro que um assunto pertinente é a questão dessa comissão processante, enfim, são 90 dias, a Câmara Municipal aprovou uma espécie de, vamos dizer assim, apuração de fatos sobre algo que poderia ter sido feito de forma irregular ou não pelo Executivo, pela prefeita. Então eu queria que a senhora, até didaticamente, para que o ouvinte da Band pudesse acompanhar, de fato, o que acontece? O que aconteceu? Por que essa comissão processante foi formada? Por que ela chegou à Câmara, foi votada e, de fato, ela já está procedendo aí às suas análises? E, no final das contas, isso pode até, a gente tem falado isso, pode até causar a cassação da senhora e do vice-prefeito. Por que chegou a esse fato? Bom, na verdade, assim, eu tô me sentindo levando um golpe, né? Não tem outra maneira de falar isso, até porque dias antes dessa denúncia, né, entre aspas, chegar à Câmara, já tinha vereadores passando na porta do gabinete, falando, vamos caçar, já tinha umas ameaças acontecendo, então a gente já sabia que alguma coisa aconteceria ali, quando de fato chegou uma denúncia que diz respeito a um reajuste da inflação que nós aplicamos a folha toda, né, dos servidores, era aplicado também desde 2012 para os agentes políticos. Então, prefeito, vice-secretário, desde 2012, quando fazia a revisão geral anual, aplicava-se também aos agentes políticos. Ocorre que em 2023 eu já não apliquei, porque eu dei um reajuste real para o funcionalismo, não apliquei para mim, para os secretários, porém em 2021 a gente tinha uma lei, né, da pandemia, que a gente não podia nem repor a inflação. Porém, naquele mesmo momento, eu tinha um regime próprio de previdência, né? Tem um regime próprio de previdência, e eu tive que aumentar o desconto da alíquota também dos servidores naquele 2021. Então, eu fiz um acordo com os servidores, com o sindicato, de que eu faria uma reposição de 2021 em janeiro de 2022. E quando chegou a data base de 2022... eu dei esse aumento escalonado. Então, chegou maio, né, que foi a data base, eu dei maio e agosto, também acordado com o sindicato. Então, quando você pega lá o portal da transparência, você vai ver que teve um reajuste de janeiro, maio e agosto. Só que se você pegar o salário da Fabiola, pegar o salário de uma professora, pegar o salário de um dentista, de um coletor, de um auxiliar de limpeza, de um procurador, todos eles tiveram esse mesmo reajuste. Aí há uma discussão que está em aberto ainda no Supremo, se essa revisão geral anual ela pode ser aplicada aos agentes políticos. Isso não é Votorantim, isso está em discussão em várias cidades. A Sorocaba também teve um procedimento semelhante, né? Acredito, não sei se foi no ano passado, se eu não me engano, teve uma discussão semelhante. Então, há ainda em aberto no Supremo se pode ser aplicado ou não. Recentemente nós tivemos uma decisão judicial que fala que o que foi feito até agora foi percebido de boa fé, isso está escrito na decisão do TJ, porém para que a gente, a partir desse momento, cessasse os efeitos da revisão geral anual a partir daquela data. Foi o que nós fizemos, mas mesmo assim, né, os vereadores, né, sedentos aí por querer chegar ao poder, querer aplicar um golpe, estão querendo reverter isso como se fosse uma coisa, um motivo para afastar, né, um prefeito, que eu entendo que é totalmente descabido, e eu estou sentindo isso, né? Eu sou a primeira mulher prefeita de Votorantim, primeira vez que uma mulher chega no executivo, só tem 11 homens na Câmara. Então, assim, é complicado a gente ganhar o nosso espaço, né, num momento como esse, onde eu tenho sofrido diversos desrespeitos na Câmara. Hoje, na sessão legislativa, palavras chulas, de baixo calão, dirigidas à minha pessoa, e isso simplesmente é ignorado. Então, a gente vê que realmente ainda há, né, nem todos os homens agem assim, mas muitos têm essa questão, e também que o nosso trabalho tem incomodado, porque se a gente não tivesse bem com a população,
eu acho que a gente jamais estaria vivendo esse momento. Então são duas situações. A primeira, a senhora se defende dizendo que não fez nenhum ato ilícito, nada de errado. De forma alguma. Essa é uma questão. A segunda questão, era uma questão que deveria ter passado também pela Câmara ou não? Passou pela Câmara, toda a revisão geral anual dos servidores é passado pela Câmara. Inclusive, em 2021, eu chamei vários vereadores, expliquei por que eu mandaria o projeto de 2021 em 2022, por conta da alíquota, até para eles não sofrerem um desgaste com os servidores também, porque a gente precisava fazer essa reposição diante dessa situação da Previdência, porque se eu não regularizasse aquele reajuste, né, na tarifa, né, no desconto, aliás, dos servidores, ia bloquear vários convênios da prefeitura. Então, nós teríamos que fazer aquilo, então por isso que foi acordado. Então, eles estavam cientes de tudo desde o início, né? Por que nós daríamos 2021 no início de 2022. Então, eu vi com muita surpresa, né? Quando começou todo esse processo. Aliás, 1 ano e meio atrás foi feito isso, e de repente agora, 1 ano e meio depois, próximo aí do ano eleitoral, começar uma movimentação como essa na cidade. Agora, né? essa questão é importante, é um ano pré-eleitoral, Votorantim fazendo parte da região metropolitana de Sorocaba. A questão é a seguinte, a senhora entende que por se tratar de um ano pré-eleitoral, a gente pode ter interferências até de outras cidades, enfim, em querer também o poder da cidade de Votorantim, essa é uma questão. E a segunda, essa é uma comissão processante que foi montada através dos votos dos vereadores, ok? Eles é quem estão analisando essa questão e eles que vão colocar isso em votação mais uma vez. A senhora acredita também já... Não parece ser um jogo já de carta marcada, enfim, daquilo que pode de fato acontecer? E que tipo de defesa que a senhora pode fazer? Exatamente. Não, com certeza, Votorantim hoje é uma cidade que cresce bastante. Da região metropolitana, ela é a primeira cidade que está recebendo empreendimentos imobiliários. A nossa arrecadação tem crescido, a gente tem tido um destaque na região metropolitana e isso acaba, né, de certa forma, Votorantim acaba sendo, né, uma cidade que está chamando atenção, né, dentro das cidades vizinhas. E sim, eu acho que os vereadores, quando abriram, até pelo comportamento anterior de alguns vereadores de ficar passando no gabinete gritando que ia me caçar, né? Então a gente já percebe que já há um pré-julgamento, né? Hoje não teriam os votos, né, necessários para fazer uma cassação, porque é uma maioria qualificada, né? Para quem não sabe, precisa de 8 votos dos 11 para ver uma cassação. Só que agora começaram a perseguir os vereadores que votaram a meu favor. Então tem um vereador lá sofrendo uma comissão de ética descabida para tentarem afastá-lo, para que ele não vote, porque daí querem escolher o suplente que vai, se for a favor da Fabíola, não entra, se não for, sabe? Uma coisa bizarra, absurda. E sem contar que esse reajuste também, os próprios vereadores, quando o reajuste foi aprovado, receberam, né? Num primeiro momento eles receberam também esse reajuste, né? Então, há essa situação e outros vereadores também que estão sendo perseguidos na Câmara, os vereadores que votaram a meu favor, para que alguma coisa aconteça e há essa intenção realmente de prejudicar o meu mandato, de prejudicar a Fabíola. Castor. Prefeita, seja bem-vinda à Band, obrigado por atender o nosso chamado. Prefeito, eu fiz uma crítica aqui no dia da votação da abertura da comissão processante, e nada melhor como a senhora está aqui para poder responder, e hoje, na sessão da Câmara, falaram a respeito disso, que é sobre a Guarda Civil Municipal. O Guarda Civil tem o seu dever e direito dentro do seu trabalho, guardar o patrimônio público. A Câmara é um patrimônio público, existem pessoas. E eu notei a ausência da Guarda Civil Municipal naquele dia. Hoje teve requerimento, eu não vou entrar no detalhe do que os vereadores falaram, mas é mais pela segurança de nós jornalistas e nós pessoas que estávamos lá naquele dia. Por que a Guarda Civil não esteve lá? Na verdade, eu tenho pouco efetivo da guarda municipal, né? Naquele dia aconteceu um incidente com um dos guardas e outro foi acompanhá-lo e tinha uma viatura só disponível que ela estava no pronto atendimento. Infelizmente, até a abertura da minha UPA central, por várias vezes tentaram furtar os cabos da nossa UPA, né? Inclusive um dia até chegou lá algumas pessoas armadas para tentar furtar os cabos da unidade de pronto atendimento, e a gente tem recorrente feito essas rondas no pronto atendimento para poder evitar
porque esses cabos acabam, se forem furtados, acaba comprometendo todo o atendimento das pessoas que estão internadas no local. E a gente teve uma intercorrência nesse dia, e a única viatura que ela estava disponível para a unidade de pronto atendimento. Como foi feita a solicitação de última hora, não foi possível, né, e diante dessa ocorrência, a viatura disponível estava na unidade de pronto atendimento. Então, de forma alguma, houve qualquer tipo de situação para que a guarda não estivesse presente. Foi justamente a falta de efetivo e essa ocorrência que aconteceu que não foi possível que a guarda chegasse ao local. Tá certo, prefeito. Falando ainda um pouquinho da comissão processante, essa pergunta foi feita na coletiva e eu vou refazê-la aqui. Como é que a senhora se sente? A senhora teve 2 mandatos lá dentro da Câmara, teve companheiros da senhora lá dentro dessa Câmara, teve pessoas que a senhora já trabalhou dentro dessa Câmara. Como é que a senhora se sentiu? E só completando o que o Castor coloca, prefeita, a senhora usou a palavra golpe no início do nosso bate-papo aqui. Eu vou usar outra palavra tão forte quanto essa. A senhora também se sente traída? Com certeza, né? A partir do momento que você tem, né, uma pessoa que nem eu tinha, né, lá na Câmara, que é o presidente, que foi meu amigo de infância, que eu fui madrinha de casamento, e você vê toda uma movimentação para te prejudicar, é uma situação realmente lamentável, triste, de você ver que você, as pessoas não levam em conta nada hoje em dia, né? Não levam em conta o outro, não levam em conta o ser humano. Então, eu tô me sentindo traída, tô me sentindo levando um golpe, a cidade está aí com tantas coisas, tantas melhorias, tantas obras em andamento, e de repente isso tentar interromper esse projeto que nós estamos fazendo para a cidade de Votorantim por puro capricho, por pura birra, né? Chegar lá um monte de pessoa, parece que, sabe, a sensação que eu tenho que estavam reunidos, viu? Vamos caçar, vamos, e sai, sabe, de uma forma irresponsável, que é o que eu tô vendo pelo comportamento de alguns, né? Então, mas eu confio bastante na justiça, eu sei que eu não fiz nada errado, não sou uma pessoa corrupta, eu não superfaturei nada, eu não fiz nada de ilegal, e a gente sente realmente muita tristeza de ver esse precedente aí político que se abriu, de que de repente qualquer coisa é motivo para você cercear o trabalho de alguém, para você querer impedir alguém de continuar o seu trabalho. É muito triste, muito lamentável isso realmente. Agora, prefeita, são quase 3 anos, né, esse final de ano completa 3 anos, né, de mandato. Isso, de mandato. 4º ano. Faltou diálogo da senhora com os vereadores, com a Câmara, em um determinado momento ou não? Olha, eu acredito que, na verdade, eu não diria falta de diálogo, é que eu acho que realmente a situação de, quando a gente começa o mandato... A senhora é vereadora, a senhora sabe bem como que funciona também. Sim, né? Exatamente. É que assim, eu acho que no começo do mandato, todo mundo está ainda, né, as eleições estão longe, então a tendência é realmente que os ânimos no começo do mandato, eles estejam mais, né, mais controlados. Quando vai chegando próxima a eleição, outros grupos se formam, outros interesses aparecem, e aí acaba realmente, né, o prefeito acaba sofrendo um pouco essa situação mesmo de Câmara, né, de maioria, enfim. Mas eu jamais imaginei que ia chegar num ponto como esse, de quererem me tirar totalmente da prefeitura do jeito que está sendo feito agora. Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto, né. Eu sempre deixei a prefeitura aberta para todos, mesmo eu tive 3 mandatos de vereadora, tive, né, problemas, às vezes, né, em algum momento com alguns, mas eu nunca me furtei de conversar, nunca fechei a porta da prefeitura para ninguém, tentei atender todos da melhor maneira possível, mas a gente sabe que hoje são outros interesses que falam e daí a situação acabou chegando nesse ponto. Prefeita, a senhora esteve aqui, vamos mudar um pouco de assunto, a senhora esteve aqui em 2019, não aqui, na verdade, foi na outra Band, durante as entrevistas que nós fizemos com os prefeitos, os candidatos a prefeito. Paulo Roberto Júnior também estava nessa entrevista, e a senhora nessa entrevista falou da possibilidade de uma revisão do plano diretor da cidade de Votorantim, porque o grande assunto do momento naquela época, nas eleições, era o IPTU de algumas regiões da cidade que são muito caras. Claro, o Jornal da Band não esquece. Como é que está esse andamento, prefeito? A gente sabe que está acontecendo isso, mas o trabalho da cidade não pode parar.
Como é que está o andamento, plano diretor? Existe discussão? A gente está vendo discussão ferrenha em São Paulo, Campinas, Sorocaba vai ter que entrar agora com o plano diretor? Como é que está em Votorantim? Até porque o morador de Votorantim espera isso também. São duas situações, né? Uma coisa é o nosso plano diretor e a outra coisa é a nossa revisão da planta genérica, quando a gente fala da questão do IPTU. Eu fiz uma correção no final do ano passado, então 7.000 unidades de Votorantim, a gente já fez uma revisão na alíquota e eu consegui equacionar o problema de 7.000 unidades que nós tínhamos já com distorção de valores. Eu tenho um limite, né, constitucional para poder fazer essa renúncia de receita e naquele momento eu tinha enviado para a Câmara, né, um projeto para poder fazer esse ajuste e a Câmara não aprovou. Então eu fui no limite que eu consegui ali no momento fazer essa revisão para essas 7.000 unidades. Acontece que este ano é um ano um pouco mais problemático para poder fazer isso, porque os carnês são emitidos no ano seguinte. E aí a gente cai num ano eleitoral que eu tenho um pouco mais de restrições de fazer algumas ações nesse sentido. Então, o que eu fiz, não, o que eu procurei fazer o máximo foi do ano passado para agora, 2023, onde a gente conseguiu fazer essa revisão. O nosso plano diretor, o foco dele hoje, é porque a gente está recebendo em Votorantim muitos empreendimentos. E a gente precisa fazer uma organização da cidade, prever áreas institucionais, aonde está expandindo a cidade, e a gente também poder fazer, né, uma correção ou outra da nossa malha viária também, para poder receber esses empreendimentos e a gente não ter impactos futuros de fazer com que alguns locais fiquem, né, com crescimento comprometido ou sem infraestrutura. São pequenos ajustes. No momento a gente ainda está em fase de discussão com a população, então não tem hoje uma formalização ainda desse projeto que vai para a Câmara, mas as mudanças são mudanças assim pontuais, porque a última vez que nós fizemos uma revisão no plano diretor foi em 2015, e ele foi muito bem estruturado. Tanto que naquele momento muitas pessoas até falavam que foi um momento que o meu pai estava na gestão e falavam bastante da questão do anel viário, né? Que o meu pai falava de uma região que ia crescer, até as pessoas duvidavam desse projeto, né? Eu lembro que isso foi explorado muito na época eleitoral. Mas quando a gente faz uma previsão, a gente faz uma previsão para o futuro. E justamente naquele momento onde ele falou que aquela região da cidade iria crescer e iria necessitar desse anel viário, hoje já é uma realidade. Hoje a gente já tem muitos empreendimentos ali e hoje a gente já tem o aval do governo do estado para iniciar as obras do anel viário. Então a gente já está fazendo o projeto executivo desse anel viário. Só confirmando o local, prefeito? Para o pessoal se localizar, tem o empreendimento novo que está saindo nas imediações ali do Parque São João. Então, ele vem ali em direção de Piedade, emenda ali Cacharuri e vai direto para Raposo. Seria esse o trajeto para a gente desviar o trânsito da Avenida 31 de Março. E isso já é uma realidade. Então, a gente já fez um anteprojeto. Os empreendimentos que estão lá, que a gente está fazendo estudo de impacto de vizinhança, já também se disponibilizaram, porque tem algumas terras ali que precisa, né, também dessa contrapartida. Isso já foi assinado de forma positiva e a gente já está dando encaminhamento para o projeto executivo desse anel viário, desses 15 quilômetros desse anel viário que depois de pronto, com mais 50.000 pessoas morando em Votorantim, que é a projeção populacional dos próximos 6 anos, ele vai ser muito útil. 18h28. A senhora falou do papai, né? Professor Irinaldo Alves, que foi prefeito de Votorantim. Quantos? 3, 4 mandatos? Quatro mandatos. Em Votorantim. Naquela resenha, naquele bate-papo do final de semana sobre esse assunto, né, da comissão processante, que tipo de papo vocês tiveram? Porque eu acredito que a senhora falou em decepção, falou em traição, e ele também acredito que deve estar indo por essa mesma linha. Na verdade, assim, né, eu falo, eu acho que ele sofre mais por mim, da mesma forma que quando eu estava na gestão, ele estava na gestão, eu estava vereador, eu acabava sofrendo mais por ele, né? Mas assim, ele sempre, né, como um bom professor, sempre, né, procurando me acalmar para que a gente consiga ter
enxergar as coisas, né, de maneira racional e resolver as coisas da maneira que precisa ser resolvido, né? Mas a gente conversa bastante, né? Meu pai sempre me auxilia não só nesses assuntos políticos mais delicados, mas sempre que eu preciso de algum apoio. Mas eu estou bem tranquila. Como eu disse, eu não sou corrupta, não fiz nada errado, né? Não tenho que me envergonhar de nada, pelo contrário, desde que eu assumi essa prefeitura, eu nunca tirei um dia de férias, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de honrar os compromissos. A prefeitura hoje de Votorantim está numa situação que nunca esteve tão bem, nunca tivemos tantas obras, nunca tivemos tanto recurso para aplicar em benefício, né? Um orgulho desse trabalho que eu fiz pela cidade. Então, eu tenho mais aqui erguer a minha cabeça, andar. Eu sei que eu tenho sido muito acolhida pela população por onde eu passo. Eu sei que as pessoas estão enxergando isso. E eu tenho certeza que, se infelizmente, né, eu acredito muito que no bom senso de outros vereadores, porque eu falo, não gosto de generalizar, nem todos estão com esse mesmo propósito lá, né? Há um grupo que está muito radical, e mas a sua nem relação todos com estão. o vice? A gente sabe que vocês acabaram tendo alguns probleminhas no início, logo no início do governo, enfim, hoje, até porque da forma como está sendo conduzido, caso ocorra, por exemplo, uma cassação, a gente está imaginando a cassação dos dois, da prefeita e do vice-prefeito. Sobre essa questão, vocês chegaram a conversar ou a senhora não tem nenhum contato com o vice? Não, eu não tenho nenhum contato com o vice, né? Depois que a gente, em 2021, né, a gente não deu certo, a gente trabalhando junto, então não tenho contato com ele. Mas, mais uma vez, caracteriza o golpe, né? Eu tiro quem eu quero da minha frente e chego lá, né? Então, mais uma vez, muito caracterizado, né, as intenções que estão se desenhando no Legislativo. 18h31. Olha, quero agradecer aqui a participação da prefeita Fabiola Alves, prefeita de Votorantim, hoje conosco aqui no Jornal da Band. Pois não, Castor? Está acompanhado também pelo jornalista Juliano Bonamiim. Competentíssimo jornalista, também, Juliano. O Tarsis Ramos também, que é assessor também parlamentar, os dois acompanhando a prefeita. Obrigado pela presença dos dois aqui em nossos estúdios. Prefeita, muito obrigado. Porta sempre aberta para a senhora aqui no Jornal da Band. Eu que agradeço.